perca tempo, perca tempo em de você se adaptar de forma mais rápida, tá certo? Então, o nosso papel aqui hoje é falar para vocês, dar esse senso de urgência para vocês, para que vocês possam construir, construir, construir tudo isso que eu estou falando para vocês. Perfeito? E aí, por conta disso, pessoal, por conta disso, o próximo encontro, já antecipando para vocês nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o Simples Nacional na reforma. Ah, Márcio, você está ficando maluco. O Simples Nacional não, a reforma tributária não alcança o Simples Nacional. Quem foi que disse isso para você? Pelo contrário, o Simples Nacional alcança muita coisa. O Simples Nacional vai mudar totalmente o comportamento. As empresas que adotam o Simples Nacional, a reforma tributária atinge diretamente, não é de forma indireta, não, é diretamente na estratégia tributária das empresas que adotam esse tipo de regime como opção. E eu vou calcular para vocês no nosso próximo episódio, perfeito? Com planilhas que eu vou deixar para vocês, tá certo? Todos os simuladores das empresas que são de serviço, de comércio, varejo e de indústria. Porque essa mudança no Simples Nacional, no nosso próximo episódio, não nesse, tá certo? Porque nesse eu vou te dar manchetes de tudo que está acontecendo, e você vai perceber que vai aumentar a sua carga tributária. E nós temos dentro do estudo da Receita Federal que existe mais de 20 milhões de CNPJs ativos hoje no Brasil. E 90% desses CNPJs, ou até um pouco mais do que isso, adotam um Simples Nacional ou MEI como opção. Quer dizer, Márcio, que a reforma tributária, ela atinge sim o Simples Nacional? Sim, atinge. Mesmo de forma indireta ou direta? Não, irmão, você não entendeu. Vírgula, de forma direta. Então, eu vou mostrar para vocês isso no nosso próximo episódio. Perfeito? Tudo bem? Mas o nosso encontro aqui, gente, é sobre a reforma tributária agora. E nessa reforma tributária, nesse momento, tá certo? Toda forma de tributação no país, tá certo? Toda forma de tributação no país, ela é feita em três esferas. Tem imposto sobre o patrimônio, sobre a renda e sobre o consumo. Tudo que você imaginar de imposto está em três momentos específicos do nosso dia a dia. Se você tem carro, se você tem participação de empresa, se você tem terreno, se você comprou sua casinha, se você comprou o seu maquinário, é patrimônio. Existe imposto inerente a isso. Se você tem renda, se você tem seu salário, se você tem algum tipo de participação, se você tem algum tipo de investimento, qualquer coisa específica, tem imposto inerente a isso. E se você está consumindo arroz, feijão, vai para o restaurante, vai para o cinema, leva a esposa, leva o marido para passear, para viajar, para fazer qualquer coisa, é consumo. E existe imposto inerente a isso. Então, todas as regras tributárias inerentes hoje no país, tá certo? Inerentes hoje no país, são referentes a essas três variáveis: patrimônio, renda e consumo. Legal? Aqui eu poderia passar um mundo, irmão, falando com vocês sobre qualquer tipo de tributação e estratégia tributária sobre essas três variáveis. Mas eu vou me ater sobre a reforma tributária. E a reforma tributária, basicamente, ela é dentro do consumo. Ela é dentro do consumo. Ela atinge todos os impostos inerentes ao consumo. Arroz, feijão, prestação de serviço, industrialização, tudo aquilo que é de consumo, a reforma tributária atinge. Mas só sobre a reforma tributária, só sobre o consumo, sim, Márcio. O que eu li a respeito que é só sobre o consumo, é isso? Não. Ela atinge também o teu patrimônio. Que é esse que é o grande detalhe. Ela atinge sobre o teu patrimônio. E eu vou explicar sobre isso, sobre o patrimônio para vocês. Perfeito? Então, ela atinge sobre IPVA, ela atinge sobre os impostos, sobre patrimônio, tá certo? Então, ela atinge sobre tudo isso também. Poxa, Márcio, eu estava entendendo que era só sobre consumo, é isso? Não, cara. Só sobre o consumo é o básico, nós vamos conversar aqui. Mas também ela já atinge o comportamento hoje das empresas na parte patrimonial. Por isso que as holdings patrimoniais, que são muito bem conversadas, muito bem batidas, pelo menos nos últimos 4 anos, eu já lido com isso há quase 20 anos, com holding patrimonial, mas entrou na modinha, né? Que o pessoal pensa que estratégia de planejamento tributário
de patrimônio é você abrir um CNPJ em forma de hold. Esquece. Esquece desse cara, tá? Esquece desse profissional. Ele está falando besteira. E isso mudou o comportamento desse tipo de estratégia. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por conta disso, pessoal, nós vamos entender aqui, nós vamos entender aqui do que se trata essa reforma tributária em sua forma plena, o que está valendo a partir de 25, e, logicamente, vai entrar com força total, ainda que para você testar, né, de como vai ser realmente em 2027, mas você já vai entrar com força total já em 2026, tá certo? E aí que está o detalhe, tá aqui, tira um print dessa tela, tá? Tira uma fotinha, aqui é a base estrutural de toda a reforma tributária. Ó, 23, tá vendo aqui, ó? As decisões que vamos conversar aqui já é desde 23, já existe desde 2023. Olha que loucura, olha que loucura, 2023, ó. 25 já tem lei complementar, que é a 214. Ó, 25. E você está preocupado e achando que ainda vamos passar por um período de transição. Irmão, o jogo já começou, filho. O jogo já começou e tu tá ainda aí achando que ainda vai começar a reforma tributária. Perfeito? Então, te convido, irmão, a você ficar comigo até o fim, porque muita coisa do teu negócio mudou. Perfeito? Muita coisa do teu negócio mudou. Mas, Márcio, vamos para a prática? Vamos para a prática. O que essa lei complementar, o que essa lei complementar fala a partir de agora? O que muda no nosso negócio? E eu não vou falar sobre isso, tá, gente? Eu vou dar só um view geral, tá certo? Uma visão geral para vocês, para que vocês possam entender, tá certo? O que nós vamos conversar daqui por diante. Mas o que funciona de forma geral essa reforma tributária? Já estou indo devagar, estou indo dando expectativa boa, tá tudo bem comigo? Fala aqui para mim, tá? Estou indo numa expectativa boa, fala aqui para mim. Tá indo bem? Tá numa velocidade boa? Vocês pegaram o cafezinho colocado do lado? Vocês já estão com a águazinha do lado? Vocês ligaram o telefone? Isso é importante, tá? Porque isso eu vou falar aqui durante 1 hora no máximo sobre vários views, vários insights para você começar a entender que mudança de comportamento é isso. Eu não vou falar de imposto nesse episódio. Eu vou falar de comportamento. Beleza? Eu quero que no final de 2026 vocês estejam sequinhos. Tenham perdido já seus 10 quilos, seus 15 quilos. Quem está comigo? Levanta a mão. Quem está comigo, levanta a mão. Quem está comigo, levanta a mão. Quem quer perder aqui 10 quilinhos? Levanta bem. Opa! Nilson disse que sim. Vamos lá. Opa! Nilson sim. Souza, sim. Opa! Todo mundo quer perder, né? Todo mundo quer perder. Tá certo. Agora vamos ver se vocês conseguem mudar os comportamentos. É esse convite que eu quero fazer. Mude os seus comportamentos. Senão, ó, 0 quilinho, você vai ganhar peso, beleza? Vamos nós. O que é a questão, só para você entender em visão geral, irmão, nem minha irmã, do que a reforma tributária faz? Ela pegou todos os impostos de consumo, nessa visão que eu estou trazendo para vocês, e ela consolidou, ela juntou. O que foi que ela fez, tá? Pegou os impostos federais, que é o IPI, COFINS e PIS, tá certo? E criou um imposto chamado de CBS. Márcio, sem mistério. Ótimo. Guarda esse nome, CBS. E elas pegaram os impostos de consumo dos estados e do município, que é o ICMS e o ISS, e consolidou numa visão chamada de IBS. Beleza? Então, guarda esse nome, CBS e IBS. Então, ela pegou esses 5 impostos e consolidou em 2. Tudo bem? Isso simplifica a operação, isso simplifica a regra e tudo mais. Isso ajuda no dia a dia de uma certa forma, tudo bem? Mas essa simplificação, ela não vai ser alcançada pelos próximos 10 anos. Por quê, Márcio? Porque essa simplificação vai passar por um momento de transição. Então, esse imposto que nós conhecemos hoje, IPI, COFINS e PIS, permanecerá. O ICMS, o ISS, permanecerá, pelo menos pelos próximos 9, 10 anos. Espera aí, Márcio. Quer dizer que o IPI, COFINS e PIS também teremos o CBS? Sim. O ICMS, o ISS, o IBS permanecerá também? Sim. Então, em vez de 5, nós teremos 7 impostos no período de transição? Sim. 7 impostos. E aí começa a loucura. Aí começa a loucura. Aí começa a loucura. Vai aumentar meu imposto? Não aumenta meu imposto? Mas espera aí, o regime tributário do presumido, o real, acaba, o Simples Nacional acaba, e o regime regular?
já entenda o que é regime regular. É o regime tributário. Esse regime regular, então, vai se somar esses outros regimes? Sim. E é essa bagunça. É aqui nesse momento que começa a bagunça. Porque nesse momento existirá o período de transição. E no período de transição, todo mundo, todos os parentes, aquela tia que você nunca mais via, nem sabia que existia na família, ela vai chegar na sua casa para a festa. E vai querer comer na mesa igual a você. Deu para entender? Aquele parente que você nunca viu na sua vida vai chegar agora para a festa de Natal. Então você vai ter que conviver com esse novo parente a partir agora de 2026. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa se adaptar a esse novo parentesco, entender como é que ela gosta de comer, como é que ela gosta de se vestir, o que que ela gosta de conversar, o que que ela entrega, o que que ela exige, entende? Então, a gente vai ter um período de transição a partir de agora. Entenda-se que CBS e IBS é aquele parente que você não sabia que existia e ele chegou agora para a festa, para a ceia de Natal. Beleza? E cria-se uma figura porque ela trouxe um filho. Esse parente trouxe um filho com ele, que é o chamado Sprint Payment. O que é esse Sprint? Esse Sprint é um modelo de pagamento, que eu vou ter um episódio só para isso, tá? Eu estou dando para você apenas a ideia, mas no momento oportuno eu vou te mostrar o sistema que a Receita Federal está construindo, eu vou te mostrar o que, que ele vai realmente acontecer na prática, perfeito? Mas a ideia central é essa. A tia que você nunca viu na sua vida trouxe um filho. E esse filho chama-se Split Payment. Lindo nome, né? Quem gostou desse nome? Levanta aqui a mão para mim. Deixa eu entender aqui. Todo mundo gostou desse nome? Todo mundo gostou desse nome? Todo mundo gostou desse nome? Nome lindo, né? Desse nosso primozinho que chegou aqui na família. Esse cara. O que que esse cara vai fazer, gente? Esse carinha, a nossa empresa, vai fazer um pagamento por um bem ou serviço adquirido. Imagina eu, Márcio, contratei ou comprei qualquer tipo de bem. Contratei um serviço ou comprei qualquer coisa. Faço o pagamento, eu faço esse pagamento na conta de quem eu contratei. Pode ser boleto, cartão, pode ser um Pix, da forma que for. Esse banco, esse agente pagador, esse agente de pagamento, ele naquele momento que eu paguei, ele já vai fazer uma separação. Imaginando eu, que eu comprei um serviço, comprei um produto por R$ 1.000. Imagina eu que, imaginando que 20%, que é muito mais do que isso, 20%. Melhorou aqui? Oi, todo mundo me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Tá ouvindo bem? Imagina eu. Sim, todo mundo está ouvindo? Imagina eu, imagina eu fazendo pagamento de R$ 1.000 sobre algum serviço ou produto que eu comprei. Nessa questão desse serviço, produto que eu comprei, imagino que seja 25% a alíquota, que é muito mais do que isso, estão estimando até em 28%, tá certo? Está falando de 26,5%, mas estão falando até talvez de 28%. Imaginando que seja 25%, o que, que o agente financeiro vai fazer? Ele vai me pagar, vai me transferir 750 e automaticamente ele vai transferir 25, ó, 25, R$ 250, R$ 250 para a autoridade tributária, no ato. Como diz um ditado aqui no Nordeste, sem comer e sem beber. Peraí, Márcio, quer dizer que toda essa configuração vai mudar? No momento do pagamento, eu já vou ter que ser obrigado a fazer o recolhimento do imposto, sim. E quem vai recolher não sou eu, quem vai recolher, quem vai calcular é esse agente bancário através desse sistema que a Receita Federal vai disponibilizar, sim. Por isso que requer um episódio só para isso. Para a gente discutir com vocês toda a estratégia e entender toda a dinâmica que vai funcionar esse sistema. Entende a seriedade do negócio? Então, o seu dinheiro não vai ser mais seu dinheiro. Aquele dinheiro que você trabalhava, tá certo? E garantia ali, de repente, um caixa para pagar daqui a, digamos, 40 dias, tá certo? Ah, faturei esse mês para pagar no dia 20. Isso vai acabar, porque no ato que você vender,
o agente arrecadador vai ser diretamente no banco. E esse sistema já está em teste pela Receita Federal. Beleza? Show de bola? Isso eu vou discutir apenas no episódio específico com vocês. Então vamos lá. Reforma tributária é a tia que você não conhecia e ela chegou na sua casa para sentar na sua ceia. E ela trouxe um filho chamado de Sprint Payment. E esse carinha, que é o nosso primo, que é um molequezinho ali de 2 anos, 3 anos, ele vai agora viver com a família. E ele vai chegar com uma moral muito grande, porque é ele que vai determinar, irmão, como você vai pagar seus impostos. Fechou? Então, essa, em resumo geral, é o sprint, é a reforma tributária. Logicamente, tem várias coisas que estão acontecendo por trás, que nos episódios corretos eu vou falar com vocês. Mas o que eu quero trazer para vocês, dando esse overview, são as 10 principais mudanças da reforma tributária que vão impactar a sua empresa além dos impostos. É esse convite que eu quero fazer para vocês a partir de agora, para que vocês possam entender como vocês vão comprar e como vocês vão vender, como vocês vão contratar e como vocês vão entregar. Entende? É sobre isso que é a mais importante coisa que eu tenho que falar para vocês. Então, é esse convite que eu quero convidar vocês aqui agora para a gente poder conversar, trocar ideia. É nesse momento aqui agora que eu quero que vocês fiquem atentos comigo, porque é esse momento de entrega que eu quero dizer para vocês que existe muita coisa acontecendo a partir de agora. Perfeito? A partir de agora. Que legal, já estamos com 84 pessoas. Maravilha, gente. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, vamos nós, gente. Márcio, qual a primeira mudança de comportamento que eu tenho que fazer para que eu possa perder 10 quilinhos até o final do ano? Primeira mudança, gente. Primeira mudança. Se o seu fornecedor for inadimplente com a Receita Federal, você paga a conta. Como assim, Márcio? O que, que a reforma tributária traz, gente? A reforma tributária traz uma mudança onde você agora vai ser o fiscal da Receita Federal. Então, se você tem uma relação com o seu fornecedor de comprar, como é que você... Ficou ruim? Melhorou? Melhorou o áudio, turma? Melhorou, melhorou. Maravilha, melhorou. Perdão, tá? Então, o que acontece? Hoje, com a reforma tributária, o que foi que a Receita Federal fez? Gente, eu tenho muita dificuldade de cobrar os inadimplentes comigo. Aquele cara, aquele fornecedor que é inadimplente, que não honra com os seus impostos, eu tenho muita dificuldade de auditoria, de fiscalização e tudo mais. O que que eu vou fazer, então? Eu vou colocar essa responsabilidade agora para quem está contratando. Então, o que acontece? Eu, Márcio, eu contratei um serviço, sei lá, contratei um serviço de engenharia. Vou fazer a reforma no meu escritório. Eu contratei essa arquiteta, vou falar dessa forma, essa arquitetura, contratei esse serviço e paguei. Paguei lá R$ 1.000. Se esse meu contratante, se esse meu fornecedor não pagar os impostos dela, eu, Márcio, que contratei ela, eu não posso absorver o crédito que eu tenho direito para reduzir o meu imposto lá na frente. Peraí, Márcio. Quer dizer que todo o processo de imposto hoje, eu estou ciente que é mais e menos. Então, eu compro, eu tenho um crédito, eu vendo, eu tenho um débito. Nesse lance de mais e menos, eu pago apenas diferença, correto? Sim. Vou explicar já já lá na precificação. Beleza, Márcio. Quer dizer, então, que eu paguei o fornecedor, esse lance de crédito na compra, para mim é importante, porque quanto mais crédito, melhor para mim, porque eu pago menos imposto, tá certo? Quer dizer, então, que eu paguei o meu fornecedor, e se ele não pagar o imposto dele, ainda que eu tenha pago, eu vou ser corresponsável com ele de não ter agora o crédito, é isso? Isso. Mas eu paguei, Márcio. Sim, mas ele não pagou imposto. Por esse motivo, você não tem direito ao crédito. E o que que eu tenho a ver com isso? Tudo. Por isso, tudo e nada ao mesmo tempo. Tudo porque agora a lei exige que você só tenha crédito em imposto pago. E nada porque você não tem responsabilidade alguma pela inadimplência ou na desorganização financeira do seu fornecedor.
Entende? E aí o que vai acontecer, gente, agora? O mercado, por, por seleção natural, eu só vou contratar agora fornecedor que é lícito. Porque se eu contratar um cara que não é lícito do ponto de vista tributário, eu vou perder, eu vou pagar mais imposto, ainda que eu tenha pago meu fornecedor. Deu para entender? Aí o que vai acontecer agora? Eu, como contratante, tenho agora que ficar observando se o meu fornecedor é um cara idôneo e se ele pagou imposto. Porque, do contrário, eu vou perder dinheiro, eu vou pagar mais imposto que eu deveria. Entende? Agora eu tenho que ter agora talvez uma pessoa ou uma gestão efetiva sobre todos os meus fornecedores aqui dentro de casa. Isso vai mudar relacionamento com o fornecedor. Os fornecedores que não tiverem adimplentes com seus tributos vão estar sendo convidados, vão quebrar, porque eu que vou comprar desse cara, eu não vou mais comprar dele, porque ele está inadimplente. Eu vou ter agora, como contratante, ter que ter um tipo de gestão, né, referente a todos os meus fornecedores, como se fosse uma gestão de qualidade, para que eu possa entender se eu estou trabalhando com pessoas idôneas ou não. Deu para entender? Então, toda a responsabilidade que a Receita Federal tinha sobre a fiscalização de cada contribuinte, ela passa agora para a gente, que somos contratantes desse tipo de serviço ou produto. Todo mundo entendeu essa parte? Sim ou não? Todo mundo entendeu essa parte? Sou RD distribuidora, ou seja, não tenho nada a ver e o governo está me jogando a responsabilidade de fiscalizar. Perfeito. O contratante não poderá recolher? Sim, poderá. O que que eu estou dizendo aqui para mim? Márcio, eu, eu Márcio, contratei um fornecedor. Eu, Márcio, contratei um fornecedor. Esse cara não pagou imposto. Eu poderia pagar o imposto por ele, para depois cobrar dele? Poderia. E pode. A Receita agradece. Mas é correto? Não é correto. Deu para entender? Não é correto, porque você vai pagar duas vezes, concorda? Você vai ter que desembolsar para pagar o imposto que não é seu. Só para você ter direito ao crédito. Então você vai ter essa opção sim de antecipar aquele imposto para dar direito ao crédito na cadeia. Para depois você ir para ele e pedir o ressarcimento do teu fornecedor. Mas de verdade, gente, quem vai querer fazer isso? De verdade, ter esse trabalho de pagar o imposto que não é seu, para depois pedir o ressarcimento lá por trás dele. Não faz sentido, concorda? Então, muda ou não muda o comportamento? Muda, na verdade. Então, esse é o primeiro comportamento que está mudando. Perfeito? Segundo comportamento, fim do Simples Nacional. O Simples Nacional, gente, como eu falei para vocês, ele acaba ou não acaba? Gente, eu acho difícil ele acabar, tá certo? Eu achei difícil acabar. Porque, como eu falei para vocês aqui inicialmente, 90% das empresas no país são do Simples Nacional. Mais de 80% da mão de obra, quem sustenta do país, são as empresas que estão no Simples Nacional e as MEIs. Então, é um regime tributário totalmente é, representativo dentro do mercado. Porém, o comportamento dele vai mudar. Por quê, Márcio? Primeiro, o Simples Nacional, ele tem uma visão muito direta em cima do faturamento, concorda? Concordo. Então, quanto mais eu faturo, mais eu pago imposto. Beleza? Beleza. Mas todas as minhas compras pelo Simples Nacional, eu sou uma empresa do Simples Nacional. Tudo que eu comprei dá direito a crédito? Não. Porque pelo regime tributário do Simples Nacional, eu só dou direito a pagamento em cima do faturamento. Beleza? Beleza. Tá bom. O inverso também é verdadeiro. Vamos continuar a cadeia. Eu sou o Márcio. Eu sou uma empresa de contabilidade. Sou do Simples Nacional. Estou faturando para uma empresa, para uma indústria, para um serviço ou coisa parecida, que adota o regime regular. Eu sou do Simples Nacional. Quando eu faturo meus R$ 1.000 para essa empresa, os meus R$ 1.000 não vão dar direito a crédito para as empresas que me contrataram. De verdade, eu vou ter que continuar dentro do Simples Nacional ou não? Não, não. Ou eu vou pagar mais imposto, porque fizeram uma anomalia, ou seja, o Simples Nacional pode adotar o regime híbrido, ou seja, eu vou ter que pagar o Simples Nacional mais o sistema do regime tributário, que é o IBS e o CBS,
ou posso continuar dentro do regime tradicional, pagando o Simples Nacional normal, beleza? Simples Nacional normal. Então, eu não consigo trabalhar as duas, eu não vou conseguir trabalhar prestando serviço para uma empresa que adota o regime regular, se eu não me adaptar, ou pagando mais imposto no regime híbrido, ou pagando dentro do regime tradicional 100%. Por isso que nossos estudos aqui prévios, nossos estudos prévios, nós já estamos adotando a seguinte estratégia. Por exemplo, eu sou do Simples Nacional, sou varejista, vendo a minha confecção lá, vendo para consumidor final, na pessoa física, sem problema nenhum. Continue dentro do Simples Nacional. Pode vender no Simples Nacional, não muda nada para você. Mas eu sou o mesmo varejista, vão vender para pessoa jurídica, tenho que adotar o Simples Nacional como opção, aí começa a fazer conta, porque não vai fazer sentido. Porque o consumidor final, que é a pessoa física, ela não quer saber do crédito, concorda? Ela é consumidor final. Então, eu que sou do Simples Nacional, que vendo para a pessoa física, é o melhor dos mundos. Continuo no Simples Nacional, irmão, a princípio, até a segunda ordem, tá certo? Então, se eu sou do serviço, vendo para a pessoa física, se eu sou do varejo, vendo para a pessoa física, se eu sou distribuidor, vendo para a pessoa física, se eu sou transportadora, né, se tiver, vendo para a pessoa física, se eu sou indústria, vendo para a pessoa física, se tiver essa situação, continua dentro do Simples Nacional, porque ela não muda a configuração para isso. Porém, as pessoas que vendem, que hoje estão no Simples Nacional, de serviço, varejo ou atacado, elas poderão escolher entre o regime híbrido ou sair. Ficar dentro do Simples Nacional de forma completa, esquece. Porque se você estiver vendendo para uma empresa que está dentro do regime tributário, ela vai querer o crédito dela, filho. Então, eu, Márcio, que sou empresa do Simples Nacional hoje, dentro da operação da contabilidade, por exemplo, eu vou ter que escolher entre o regime híbrido ou sair do Simples Nacional para atender meus clientes. Porque do contrário, irmão, porque do contrário, eu vou pagar mais imposto a partir daí ou ninguém vai me comprar mais, porque eles vão querer o crédito tributário. Ou eu ajusto meu preço. Mas no final, tudo vai cair na margem. Tudo vai cair na margem. Concorda comigo, pessoal, que Simples Nacional, da forma que está, vai mudar? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Fala aqui para mim. Você concorda comigo? Sim, com certeza, Douglas. Sim, sim, claro, claro que sim. Então concorda comigo, irmão, que nós temos que começar a partir de hoje entender dentro do nosso negócio, até com o nosso perfil de cliente hoje. Se eu tenho um canal que eu vendo para B2B, para empresa, eu preciso adotar uma outra estratégia tributária. Se eu sou do Simples Nacional e vendo para B2C, ou seja, para pessoa física, eu tenho que adotar uma outra estratégia tributária. Deu para entender a divisão? Eu tenho agora que mudar, a partir de agora, os meus comportamentos no momento da minha venda, para que eu possa me adequar ao regime tributário correto. Porque, do contrário, irmão, esse regime híbrido, para mim, é besteira, é muito caro. Porque eu vou pagar o Simples mais a reforma tributária, que são os IBS e CBS. Vai ficar muito caro. Então, esse regime híbrido é para inglês ver. É para inglês ver. Não caia nessa, tá? Todas as contas e simulações que eu estou fazendo aqui internamente com o meu time, irmão, fica muito, mas muito mais caro. Que no próximo episódio eu vou me detalhar no Simples Nacional, fazendo cálculo com vocês sobre esse ponto específico. Esse ponto específico, eu vou fazer cálculo. Uma empresa do serviço, varejo e indústria 100% no Simples, no híbrido ou fora do Simples Nacional. Fechou? Bacana? Isso ajuda ou não ajuda? Para vocês entenderem o que vocês vão fazer no próximo ano. Ajuda ou não ajuda se eu trouxer esse episódio só para vocês? Ajuda ou não ajuda? Ajuda ou não ajuda? Fala aqui para mim. Ajuda, sim, bacana. É isso aí. Bom, outra coisa que vai mudar os comportamentos, gente, comprar sem nota é vantagem? Não. Porque no regime tributário, nosso, que é o regime regular, o lance de mais e menos vai ser adotado como padrão. Então, quanto mais despesa para vocês, melhor, tá bem? A pessoa que adota o regime regular, quanto mais despesa, melhor. Quanto mais despesa, melhor.
Mas essas despesas só vão ser aceitas se tiver nota fiscal. Por exemplo, eu tenho muitos clientes de transportadora. O motorista está no meio da viagem, furou o pneu, vai no borracheiro. O borracheiro não tem nota fiscal. Você não vai ter direito a crédito daquele serviço de borracheiro. O cara foi para um lanche, está na estrada, abasteceu, esqueceu a nota. Aquele combustível, você não vai ter direito a crédito, porque não tem documento hábil. Deu para entender? Então, o cara que tem o hábito aqui de comprar sem nota, comprar meia nota, ou comprar só com recibo, esse cara vai perder dinheiro. Esse cara vai perder dinheiro. E o que acontece a partir disso? São da questão das estruturas. Vamos dar exemplo. Se eu entender que uma transportadora ela tem que ir para o regime regular, dentro dos nossos cálculos, às vezes esse cara que está no simples, que passa por regime regular, ele tem que se aperfeiçoar nos seus controles internos. Tem que ter sistema, tem que ter o hábito de solicitar nota fiscal, tem que lançar todos os seus créditos normais e tem que ter um sistema que absorva esse tipo de cálculo. Deu para entender? Então, muda o comportamento das empresas. O Simples Nacional me traz um nível de incubação e por você estar incubado dentro do mercado, você acaba não, vou falar aqui para você, você acaba não tendo estrutura suficiente para manter essa operação rodando. Então, você acaba ficando informal em alguns momentos. Você não tem o hábito de solicitar nota fiscal, ou você não quer solicitar nota fiscal, você não tem o hábito de ter controle de caixa, você não tem o hábito de ter um sistema ali que você parametrize e tem um controle ali diário das suas despesas, suas saídas. Deu para entender? Com a reforma tributária, você não tem outra escolha a não ser entrar e embarcar nesse tipo de controle. E se você tem hoje em dia alguma vantagem com o seu fornecedor para comprar meia nota ou não pedir nota fiscal de jeito nenhum, em nome dele solicitar, digamos assim, uma redução do preço de compra dele, então a galera que compra aí do chinês, por exemplo, capinha de celular, né? Capinha de celular, compra algum produto importado do chinesinho ali da 25 ainda, tal, de São Paulo ali, esse cara esquece, irmão. O teu negócio tá furado. Você precisa refazer toda a sua estratégia de negócio ou assumir o custo, irmão, de pagar muito imposto. Deu para entender? Então, essa informalidade de comprar sem nota não é mais vantagem. Você perde dinheiro nessa informalidade dentro do regime regular da reforma tributária. Fechou? Tudo bem? Quarto ponto, a precificação. A precificação, gente, eu vou fazer aqui uma simulação para vocês, tá certo? A da precificação. Aqui em cima, vocês estão vendo aqui, eu estou iniciando. Ficou pequeno, né, gente? Vocês estão conseguindo ver? Vê aqui para mim, por favor. Vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver? Muito pequeno, né? É, também achei muito pequeno. Mas eu vou disponibilizar depois o material para vocês, tá certo? Mas vocês vão pegar, mas eu vou traduzir aqui para vocês, tá? Eu vou fazer com vocês aqui, para vocês entenderem o fluxo de cadência da precificação de vocês e da cadeia de pagamento de imposto. Eu vou discutir com vocês aqui e vou falando, tá bom? Eu vou fazer aqui uma estrutura de uma cadeia da parte de confecção. Confecção, tudo bem? Confecção de qualquer tipo de modinha, tudo bem? Vamos imaginar, eu sou produtor rural, produtor de algodão. Eu vendo aqui por R$ 40, perfeito? Eu vendo aqui por R$ 40 um determinado produto, perfeito? Imaginando que a minha alíquota do IVA, que é o IBS e CBS, seja 25%, tudo bem? Que vai dar muito mais do que isso, tá bom? Mas para efeito de cálculo e exemplo, eu vou dar 25% aqui, tudo bem? Então, a venda eu vendi por R$ 40. O imposto é R$ 10. Ou seja, eu, Márcio, sou produtor rural, vendi para uma indústria por R$ 40. Indústria é R$ 40, ok? Ok. Aí ele me paga 50. Como assim, Márcio? Porque agora o imposto é por fora. O que você vai negociar agora é o produto. O imposto só será conhecido, irmão, no momento que você emitir a nota fiscal, no momento que você está dentro do caixa. Deu para entender? Eu não sei se você já tiver a oportunidade de viajar para fora do país, onde o modelo de IVA é implantado. Então, por exemplo, se eu estou negociando num balcão ali da Apple, comprando algum produto, algum celular, algum perfume, alguma coisa,
alguma confecção, o preço da etiqueta é o preço do produto. Mas o valor que eu vou pagar, só vou conhecer no momento do caixa, no momento do faturamento. Porque é lá que eu vou pagar o valor geral. Então, se eu comprei um produto por R$ 40, lá no caixa eu vou pagar 50. Deu para entender? Porque o IVA é assim. Então, a negociação comercial vai ficar mais transparente. Então, as concorrências em termos de venda, de argumento de venda, vão ficar muito melhor. Ou não, se o seu time de comercial não estiver preparado para esse momento de abordagem. Deu para entender? Porque agora o que você vai discutir não é mais o valor do imposto embutido, você vai discutir o valor do produto. Deu para entender? Olha a jogada de mentalidade que eu estou jogando para vocês, tá bom? Então, num produtor rural que vende por 40 e paga o imposto de 10, você vai emitir nota fiscal de 50, tá bom? Você vai emitir uma nota fiscal de 50. E aí o cara que da indústria, o que vai acontecer? Ó, o produtor rural vendeu para a indústria, vendeu aqui para a indústria, ó, vendeu aqui para a indústria, perfeito? Aqui na vender para a indústria, ele vai adquirir o produto dele por R$ 50, vai destacar os R$ 10 de crédito na compra e vai produzir o tecido. Nessa produção de tecido, ele comprou por 50 e vai vender por 60. Só que o cara que comprou o tecido vai pagar 75, ou seja, R$ 15 de imposto. Ou seja, irmão, o que que a indústria vai pagar nesse momento? Ela vai pagar R$ 15 sobre os 60 de venda e vai ter de crédito R$ 10 sobre os 40 de compra. No final, vai pagar o quê? R$ 5, que é 15 na venda e 10 na compra. Então, ele vai pagar apenas R$ 5. Olha só que legal. Então, quer dizer, Márcio, que eu comprei um produto que me deu direito a crédito, que no exemplo que você está me dando é R$ 10, vendi meu produto acabado por 60, quem pagou o imposto foi quem me pagou, é o meu cliente, e eu vou pagar apenas a diferença? Sim, R$ 5. Pô, que maravilha, que maravilha. Perfeito? Tá claríssimo. Loja de roupa, comprou por R$ 75 o tecido, e vendeu a camisa por 200. Vendeu a camisa por 200. Nessa camisa por 200, o que que ele vai fazer? Ele vai pagar o imposto de 50, mas tem R$ 15 de crédito. Então, ele vai pagar sobre a diferença. E assim por diante. No final, e aí vocês vão entender isso, o que que é o imposto final para o produtor, nesse exemplo que eu dei? R$ 10. Para a indústria, 5. Para o varejo, 35. Consumidor final, 50. Deu para entender? Então, esse mais e menos aqui, ele é super importante para você entender. Primeiro, é muito importante você pedir nota fiscal. Segundo, o preço da etiqueta não é o preço que você vai pagar. Terceiro, muda a relação completamente comercial em relação time comercial versus o meu time de vendas, ao meu cliente. Então, muda um pouco os comportamentos. Então, muda as estratégias a partir daí, entende? Então, quando eu for vender um serviço meu contábil, por exemplo, eu vou falar aqui, ó, cara, é um valor de R$ 1.000. O cliente vai pagar 1.250. Aí, Márcio, você falou para mim que era R$ 1.000. Sim, R$ 1.000 é o meu serviço. Mas os 250 é o imposto que você vai pagar. Então, é 1.250. Deu para entender? Tá claro essa parte? Então, vai ter um episódio só para a gente discutir como precificar, como a gente discutir aqui o cálculo do imposto, só pela parte da precificação de vocês. Entendido? Tá claro? Márcio, o IVA vai ser um valor fixo para tudo? Sim. Então, a depender do segmento, a depender dos incentivos, a depender de algumas variáveis, tá certo? Vai ser fixo para tudo. Então, você vai ter 25% na entrada e 25% na saída, baseado no valor de preço e de valor de compra. Ok? Bacana? Em resumo, é isso. Estou avançando para concluir, tá, gente? Vendas parceladas após a reforma. Imposto não vai no prazo. Então, o que acontece, gente? Lembra do nosso primozinho lá que chegou com a nossa tia que a gente não conhecia? Pois é, gente. Ele, devido a esse primozinho lá que chegou com uma moral muito forte,
todo o imposto agora vai ser feito aonde, gente? Vai ser feito no momento do pagamento do cliente para a gente. Então, se o nosso cliente hoje fez um pagamento, o imposto vai ser já descontado no ato do faturamento e do recebimento. Tudo bem? Márcio, eu vendi hoje, no dia 1º de agosto, perfeito? E recebi à vista. O imposto vai ser descontado agora? Sim, vai ser descontado agora. Legal. Mas, Márcio, se eu parcelo esse cara em 30, 60 e 90, o imposto vai ser pago quando? Vai ser pago no dia do vencimento. Mas, Márcio, eu nem recebi ainda esse valor. Pois é, você vai pagar antecipado esse imposto. Quer dizer, Márcio, que não vale a pena a gente agora parcelar muito nossas vendas, porque senão eu vou pagar esse imposto antecipado? Sim, exatamente. Então, eu sou varejista, Márcio, que preciso parcelar meu cliente 30, 60, 90. Quer dizer que eu, eu não recebi o valor de R$ 300, ou seja, 100, 100, 100, em 3 vezes. Cheguei no dia do vencimento e não recebi tudo. Eu vou pagar o imposto cheio em cima dos 300? Sim. Poxa, Márcio, então quer dizer que a gente quer do varejo, que parcela muito, vamos ter dificuldade no nosso caixa, é isso? Isso. Exatamente. Exatamente. Então você tem que começar a fazer conta de dinheiro, né, no tempo, tá, gente? Hoje, nas precificações que a gente revisa aqui pela Fines, muito cliente não coloca o valor de ancoragem do custo do dinheiro no tempo. Hoje você já tem uma dificuldade gigante, vocês que parcelam seus clientes, ou que antecipam cartão de crédito, ou que antecipam boleto, de precificar o custo dessa antecipação ou desse parcelamento do dinheiro no valor do tempo. E aí as suas margens ficam prejudicadas a partir daí. Deu para entender? Com o CBS, você vai ter um problema sobre isso, desse custo financeiro que você não precifica, mais os impostos. Porque na sua precificação os impostos vão estar por fora. Então, se você não colocar dentro da sua precificação os impostos daquela venda que você parcela, você vai perder 2 vezes. Deu para entender? Tá claro, gente? Essa parte? Então, em outro episódio, nós vamos falar sobre caixa, tá certo? Sobre caixa junto com vocês, dessas estratégias de ancoragem, de fluxo de caixa e tudo mais, vamos falar sobre isso. Mas fique atento para você que parcela e que tem necessidade de parcelar o seu cliente, ok? Porque para a revisão da precificação, vocês agora não vão estar com os impostos dentro do preço. E como você já não tem o costume de precificar, colocando o custo financeiro desse parcelamento do seu cliente, então vocês vão perder agora 2 vezes se você não fizer o cálculo correto nas suas vendas parceladas. Fechou? Tá claro, gente? Vocês estão conseguindo compreender, gente, o que eu estou falando aqui? Tá tudo bem? Beleza? Tá tudo na ordem aqui, vocês estão começando a anotar. Lembra-se, tá? As 10 principais mudanças são manchetes que eu vou falar no detalhe nos próximos episódios. São manchetes para você entender que mudou o jogo. Não tem nada a ver com tributo aqui, concorda? Não tem nada a ver com tributo. Tudo bem? Perfeito? Ok? Show. Nossa, cara, show de bola. Patrimônio, gente. Tá certo? Reforma tributária irá mudar o seu patrimônio. Sim, cara, já começou, por sinal. Tá certo? Existe um imposto que é chamado de TCMD, sobre heranças, doações, tá certo? E causa mortes. Esse imposto incide por todo o seu patrimônio hoje da empresa, tá? Esse TCMD hoje, atual, que não é mais atual, mas até a reforma tributária, ele tinha toda a metodologia de trabalho. Então, isso ficava, por exemplo, cada estado tinha uma alíquota fixa. Tem estado que era 2%, tem estado que era 4%, tem estado que era 8%, perfeito? Tem estado que isentava em alguns momentos. Então, cada estado tinha sua forma. Tem estado que não cobrava, sobre, por exemplo, sobre o capital social, sobre o capital social, sobre o capital social. Tem estado que, mas capital social tem TCMD? Sim, se você participa de empresas, perfeito? E você vende esse capital social para a empresa, você aumenta o capital ou compra capital de outras participações de empresa, existe também o TCMD, tá bom? Existe isso também, você tem que recolher isso também, tá bom? Mas esse é outro papo, que oportunamente eu vou falar isso para vocês em outro episódio. E o que foi que mudou com a reforma tributária? Primeiro, você agora não vai adotar mais uma alíquota fixa. Você vai agora adotar uma alíquota
progressiva. Progressiva, Márcio? Sim, progressiva. Então, por exemplo, para vocês, tá? A depender do valor desse patrimônio, desse terreno, desse imóvel ou desse capital social que você participa de outras empresas, essa alíquota vai sair de 2 até 8%. E estão falando de 16%, tá bom, gente? Mas a princípio está de 8 a 8%. Então, conforme o valor desse bem, você vai pagar de 2% até 8%. Então, vai ser progressivo. Poxa, Márcio, quer dizer que hoje, um imposto, por exemplo, lá em São Paulo, que são 2%, amanhã vai ficar mais caro? Sim, vai ficar mais caro. Quer dizer que hoje, por exemplo, que lá em Manaus, que o valor é de 2 ou é 4% fixo, agora amanhã vai ficar mais caro? Sim. Por isso que muitas empresas que se prepararam, elas fizeram uma antecipação para esse ano 2024, antecipar todos esses planejamentos patrimoniais. Patrimoniais. Alguns estados ainda não se regulamentaram, perfeito? Mas até final de 2025 vão se regulamentar. Então vai estar valendo já, apesar da lei estar valendo já a partir de 2025, que a reforma tributária trouxe com a lei complementar de 23, perfeito? Alguns estados não estão ainda regulamentados, então ainda dá tempo para alguns estados você correr com o seu planejamento patrimonial para você não pagar mais imposto, perfeito? Por isso que aquela hold patrimonial muda muito os conceitos hoje em dia. Ela precisa agora se cercar de outras variáveis, tá certo? Porque a partir de 2025 é a última janela que você tem para fazer todo o seu planejamento tributário do ponto de vista patrimonial para pagar menos. Porque a partir de 26 está valendo para tudo. Então, você vai pagar progressivamente. A avaliação do seu patrimônio, do seu terreno, é por valor de mercado. Saiu uma instrução normativa ontem, ou foi semana passada, da Receita Federal, explicando como vai ser feita essa qualificação do valor do mercado. Deu para entender? Então, tudo isso vai ser mudado a partir de 2026. Já está valendo em 25, mas nem todo estado está regulamentado. Então, você precisa correr com isso. Do contrário, sobre esse seu mesmo patrimônio, você vai pagar pelo menos 100% a mais de imposto, saindo de 2% até 8% ou 4%, só por conta que você perdeu a janela da reforma tributária. Beleza? Show de bola? Sétimo. Sétimo. Incentivos fiscais. Assim, ó, eu tenho vários incentivos fiscais. Márcio, eu sou exportador, irmão. Eu sou exportador. Eu exporto mais do que vendo internamente. Eu tenho um crédito tributário por eu adotar a exportação como estratégia. Então, tenho vários créditos tributários por lá de impostos que eu não recolho, porque como eu sou exportador, né, eu não pago imposto na saída. Eu tenho esse estoque de crédito. Mas eu tenho incentivos fiscais aqui, da parte de ICMS, devido à parte de estoque. Por algum motivo, você tem um estoque aqui de crédito, ok? Por algum motivo, você tem um incentivo fiscal. A pessoa que adota SUDENE, a pessoa que adota lucro da exploração, ou as empresas que adotam os seus regimes especiais dos seus estados de ICMS. Como é que vai funcionar tudo isso? E aí eu vou explicar para vocês em 3 lâminas, perfeito? Em 3 lâminas. Primeiro, a questão dos incentivos fiscais acabou. Não terão mais incentivos fiscais no Brasil todo, com exceção de 2 ou 3. Por exemplo, toda a região da Zona Franca de Manaus permanece. Permanece. Mas o lucro da exploração, por exemplo, que dá incentivo de IRPJ e contribuição social, acaba. Aqueles incentivos que os estados e municípios tinham de poder para atrair investimentos para os seus estados e municípios, suspendem, não terão mais. Então, se você tem algum pleito para esse ano 2025 de algum tipo de incentivo, anota isso, tá, gente? Corre, já liga hoje à tarde, hoje na hora do almoço, ou agora que eu estou falando para vocês, e busquem seu jurídico, ou busquem seu escritório de contabilidade para correr a base desses incentivos imediatamente, porque o último momento é agora em 31 de dezembro de 2025. Depois você não pleitear qualquer tipo de incentivo fiscal, acaba definitivamente. Beleza? Show. Esse é o primeiro momento.
Segundo momento, incentivos serão controlados nacionalmente. Ou seja, os incentivos fiscais que vão permanecer, agora vão ser em nível agora federal. Eles criaram uma comissão, que eu não vou discutir isso com vocês, onde esse colegiado de estados, municípios e o ente federativo, que é o Brasil, eles vão conceder esses incentivos fiscais a nível nacional. Então, um estado, a princípio, né, vamos entender como vai ser o dia a dia disso, mas a princípio, pela lei, um estado não pode mais dar incentivo para uma determinada indústria. Um município não pode mais dar incentivo para uma determinada empresa. Deu para entender? Isso vai ser decidido a um nível colegiado, a nível nacional. Então, vai ter um incentivo fiscal, sim, que alguns que irão permanecer, mas a decisão agora não vai ser uma decisão monocrática, de uma pessoa apenas, vai ser de um colegiado. Entendeu a dificuldade de se aprovar um incentivo fiscal a partir de agora? Então, essa é a mudança. Terceiro, alguns regimes ainda vão ainda permanecer, mas setorizados. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas a saúde vai ter seus incentivos, o transporte coletivo vai ter seus incentivos, Zona Franca vai ter incentivos, a parte de agricultura vai ter seus incentivos, familiar, logicamente, a cultura em termos de agro vai ter seus incentivos e a parte de educação continua tendo seus incentivos. Continua tendo seus incentivos. Os demais segmentos não terão nada, a princípio, ok? Não terão nada. Então, por quê? Eles entenderam que esses setores aqui são setores estratégicos para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. Por esse motivo, carece que permaneça alguns incentivos fiscais para quem tiver esses segmentos dentro dos seus quinais de atividade. Fechou? Entendeu isso? Márcio, e os meus estoques de crédito, irmão? Porque eu não posso perder isso, concorda? Eu exportei, eu produzi, eu vendi, eu estou com esse estoque aqui. Sobre esses estoques, está saindo uma regulamentação para esses próximos 4 meses, onde, a depender do crédito, se é crédito de ICMS, se é crédito de PIS/COFINS, se é crédito de IPI, né, se é crédito de ISS, que é muito difícil ter, mas caso tenha, esse vai ter uma modalidade de você solicitar ressarcimento do teu ente federativo. Isso está previsto dentro da regulação, ok? Então, algumas estratégias, por exemplo, meus clientes aqui, que a gente já está verificando esses estoques de créditos, que ao final de 31 de 12 de 2025, nós vamos entrar dentro de uma estratégia aqui, nos estados, nas Cefaz da vida, na União, solicitando esses créditos, porque esses créditos vão se perder na apuração. Ele não pode utilizar esse crédito para reduzir imposto do IBS e CBS. Deu para entender? Então, a gente vai entrar com estratégias, principalmente da parte de ICMS, para que a gente possa buscar esse ressarcimento do Estado. E vai ter lei específica e dotação orçamentária só para isso. Ok? Então, fiquem atentos aos seus estoques de crédito, principalmente na parte de ICMS. Tudo bem, pessoal? Show? Márcio, estou com dor de cabeça. Estou com dor de cabeça. Mal começou, irmão. Mal começou. O Rafael, tá? Tá falando aqui para mim. Márcio, não serão mais concedidos benefícios estaduais a partir de 2026? Estado do Ceará, por exemplo, isso também para regimes especiais, termos de acordo. Uma coisa são os incentivos, outra coisa são termos de acordo, tá? Termos de acordo são modalidades de, digamos assim, de modos operantes, digamos assim. Você pode postergar o imposto, você pode diferir o imposto, até porque na parte de ICMS, continua, tá, gente? Vamos trabalhar com ICMS, mas incentivo fiscal acaba, não pode ser mais concedido. Incentivo fiscal, que é a redução do imposto e assim por diante, tá bom? Mas modus operandi, que são esses regimes, esses termos de acordo que existem, permanece, isso não muda, tá? Isso não muda a tributação do negócio, ok? Só o trâmite documental, vou falar dessa forma, no ponto de vista operacional, tudo bem? Márcio, o que muda no lucro presumido? Gente, você precisa entender que você vai continuar com os dois regimes tributários. O regime regular, perfeito? O regime regular, que é o regime da reforma tributária, que vai chamar de regime regular, e os demais regimes, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real.
Imagina você que você está numa festa. Então você está na porta de entrar numa festa, ok? Você está na porta de entrar numa festa. Você tem a porta do simples, você tem a porta do presumido e você tem a porta do lucro real. E você é uma pessoa importante e vai encostar em você um segurança particular. É o regime regular. Esse cara é tua sombra, ok? Ele vai te seguir para qualquer festa que você vai entrar. Tudo bem, gente? Esse cara não sai mais de perto de você. Ele está colado contigo. Então, o regime regular, imagina você, dentro da analogia, é o teu segurança, é o teu guarda-costa particular. Então, esse cara que é teu guarda-costa vai entrar você junto com você na festa do Simples Nacional. Ele vai entrar com você dentro da festa do presumido. Ele vai entrar com você dentro da festa do lucro real. Ele vai te acompanhar. E a depender do tipo de festa, do simples, do presumido e do lucro real, ele vai ter influência na qualidade dessa festa. Ele vai ter influência sobre você. Aqui você não pode entrar, aqui você vai entrar, aqui você não entra, aqui você pode sentar, aqui você não pode sentar. Ele vai regular a tua vida. Por quê? Ele é teu guarda-costa. A princípio, ele é para te proteger, entende? Mas ele vai moldar os seus comportamentos, a depender da festa que você vai entrar. No final, daqui a 10 anos, vai acabar com as festas do presumido e do lucro real e você vai ficar 100% no regime regular. Deu para entender? Mas cenas do próximo capítulo a partir disso. Mas, Márcio, eu sou do lucro presumido. O que é que muda em relação ao, ao regime regular? Esse meu guarda-costa que está aqui do meu lado? Primeiro, gente, o PIS e COFINS acaba. Acaba. E no presumido, esse PIS e COFINS não dava direito a crédito. Concorda comigo? Por exemplo, se você é varejista, atacadista farmacêutico, que vende para a empresa pública, eu sempre adoto uma estratégia aqui, em regra geral, logicamente, que esse cliente entre dentro do presumido, dentro do regime de caixa. Por quê? Porque fazendo conta, para ele é muito melhor ele estar dentro do lucro presumido, dentro do regime de caixa, porque como os órgãos públicos demoram a pagar, ele encaixa o seu caixa baseado no fluxo de pagamento. Deu para entender? Eu ignoro a compra, o crédito da compra dele, tá certo? Vinculado a uma estratégia de caixa de liquidez. Então, sempre adoto isso. Com o IBS e o CBS, isso acaba. Então, eu vou ter que colocar o quê? Eu tenho que considerar a compra dele, o crédito da compra, versus a venda. E se o cliente me demorar a pagar, aí que está o problema. Eu vou ter que pagar esse imposto antecipado. Ou seja, gente, o lucro presumido dentro do regime de caixa, que é para quem vende para o órgão público, era muito bom. Era muito bom. Agora, com o IBS e o CBS, eu vou considerar agora o crédito na compra, mas eu vou desconsiderar o balanceamento desse recebimento. Ou seja, eu vou ter problema de caixa a partir daí. Porque o IBS e o CBS não vai ter mais o regime de competência. Então, por exemplo, se eu vendi no mês de agosto, eu tenho que pagar o imposto até o dia 20 de setembro. Se até o dia 20 de setembro eu não receber dessa prefeitura, desse hospital, enfim, desse governo, eu vou ter que pagar o imposto no dia 20 de setembro. Deu para entender? Então, as empresas que estão lucro presumido dentro do regime de caixa vão sofrer por conta disso. Deu para entender? Tá claro? Tá claro essa parte? E aí, quem vai continuar com o regime de caixa? Com o regime de caixa? Ficou confuso. Posso mudar, tá certo? Eu vou mudar aqui o exemplo. O que que o lucro presumido traz para mim, tá certo? O lucro presumido tem duas opções, regime de competência e o regime de caixa. O regime de competência é assim, ó, com base no teu faturamento, independente da tua compra, você vai pagar em cima do teu faturamento. 8% de presunção, 32% de presunção a depender do seu segmento. Tudo bem? Se eu sou uma empresa que vende para um órgão público, o que o órgão público demora a fazer? Ele demora a me pagar. Ele tem um ciclo financeiro de 60 dias, de 90 dias,
Então, demora a pagar. Então, o lucro presumido, para mim, para as empresas atacadistas, por exemplo, eu sempre gosto de colocar elas dentro do lucro presumido, dentro do regime de caixa. Por quê? Porque eu regulo o meu caixa, eu só pago o meu imposto baseado no recebimento. Então, ainda que eu fature em agosto, eu deveria pagar esse imposto em setembro, eu só pago quando receber do meu órgão público, do meu cliente do órgão público. Deu para entender? Com o regime regular, o IBS, o CBS, eu não consigo fazer mais essa jogadinha. Ele me obriga a pegar crédito nas compras, mas ele não flexibiliza a pagar o imposto com base no pagamento. Então, ainda que eu tenha um crédito nas compras pelo IBS e CBS, agora dentro do lucro presumido, eu vou ter que pagar o meu imposto antecipado, porque eu demoro a receber do meu órgão público. Esse mesmo exemplo eu posso dar para quem parcela, eu posso dar para quem está inadimplente, deu para entender? Que tem uma inadimplência alta. Então, as pessoas que alugam maquinário hoje, tem cliente meu que aluga maquinário, eles estão com a dificuldade de inadimplência muito alta. Uma taxa de inadimplência para um segmento de aluguel de máquinas pesadas é no máximo ali 5 a 4%. Hoje tem cliente meu com 15% de inadimplência. Se eu adoto ele pelo lucro presumido, no regime de caixa, dá muito certo, porque eu ajusto o pagamento do imposto com base no recebimento. Amanhã, esse meu mesmo cliente que tem uma inadimplência alta, dentro do IBS e CBS, ele vai ter que pagar o imposto independente se ele receber ou não. Deu para entender? Então, o lucro presumido hoje, para mim, é uma estratégia muito forte para a empresa que tem dificuldade de caixa. Amanhã, essa estratégia acaba, porque eu não vou poder mais utilizar o lucro presumido para o regime de caixa, porque ele vai acabar. Fechou? Tudo bem? Não sei se ficou claro agora. Mas eu me comprometo a fazer um episódio só disso aqui, tá bom? Qual o melhor regime tributário escolher após a reforma? E aqui começa a fazer os cálculos, tá, gente? Tá claro, pessoal, aqui? Tô terminando, tá, gente? Preciso mais de 5 minutos aqui para... Show. Obrigado, Henrique. Henrique agora disse que ficou fácil, agora entendeu agora. Nativo Home Center, meu amigo nativo. O que eu pedi para vocês aqui agora, gente? Vocês precisam fazer um cálculo agora. Lembra que eu falei para vocês? Tem a festa do simples, tem a festa do presumido, tem a festa do lucro real. O teu guarda-costa agora é o regime tributário, ok? A reforma tributária, que é a reforma, que é o regime agora regular. Esse cara vai andar contigo tudo que é jeito. Então você vai frequentar duas festas agora: lucro real mais reforma tributária, lucro presumido mais reforma tributária, simples nacional mais reforma tributária. O que você tem que fazer a partir de agora, irmão? Fazer cálculo. Você tem que fazer cálculo. Você tem que fazer cálculo, porque você vai andar agora com dois regimes. Os dois regimes agora você vai começar a partir de 2026 trabalhar de forma simultânea. Quer dizer, Márcio, que eu tenho que ter agora um sistema que controle o meu regime para adotar, mais o regime regular da reforma tributária, sim. E eu tenho que fazer cálculo, então, né, Márcio? Tem que fazer cálculo. Você vai pagar agora dois impostos. Você vai pagar o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, mais o IBS, mais o CBS. Caramba, Márcio, vai aumentar meu custo tributário? Sim, por isso que nós temos que fazer cálculo a partir de agora. Tem que fazer cálculo, irmão, a partir de agora. E tu pode até perceber que, de repente, que você que está no Simples Nacional hoje, a partir do cálculo que você fizer, você vai perceber que você pode ir para o lucro presumido. Ou do lucro presumido para o lucro real. Do lucro real para o presumido. Ou do lucro real para o Simples Nacional. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. A única coisa que eu tenho certeza aqui nesse momento é que da forma que você está, você não fica. A única coisa que eu posso te garantir, meu irmão e minha irmã, é que da forma que você está hoje adotando de regime tributário, não fica. A única certeza que eu tenho é a turma do Simples Nacional que vende para pessoa física. Pode continuar no Simples Nacional, pode fazer conta para cima e para baixo, vale a pena. Mas o cara do Simples Nacional que vende para pessoa jurídica, lucro presumido e lucro real, irmão, eles têm que fazer conta. Imediatamente. Porque agora não são mais 5 impostos, vão ser agora 7 impostos. O mais dois, que é o IBS e o CBS. A partir de 2026, começa com 1%. Mas é o momento de você testar isso, testar sistema,
Testar o relacionamento que você tem hoje com o seu fornecedor, a galera que compra de chinês hoje, e chinês não dá nota. E aí, como vai fazer? A galera que vende sem nota fiscal, que às vezes você vende para produtor rural, eu sei disso, que o cara não te dá nota. Ou vende para um perfil lá da galera de açaí, que vende para o pequeno produtor, que o cara quer do MEI, e o cara não quer receber nota. Deu para entender? Tu vai ter que oferecer nota para ele agora, obrigatoriamente. E aí? Márcio, dentro da minha estratégia tributária, irmão, né? É possível que em algum momento ou outro eu não consiga emitir todas as notas, eu não compro todas as notas. E aí, como é que eu faço a partir disso? Irmão, infelizmente não tem mais jeitinho brasileiro. Esse lance de omissão e de comprar sem nota fiscal acabou. Acabou. Lembre-se, lembra do nosso primo que chegou na família, junto à nossa tia, o nosso primo lá, que é o Sprint Payment, esse carinha vai fazer o cálculo por você agora. Então, os bancos, a operador de cartão de crédito, vai saber, irmão, e vai descontar na hora de você. Então, tem que fazer cálculo hoje, irmão. Então, você que fatura 400 mil e só informa 100, tu vai ter que informar 400 mil amanhã. Se você vende para um cara que não pede nota fiscal, tu vai ter que dar a nota fiscal nem que ele não queira. Se você compra do chinês lá, que ele não te dá nota fiscal, tu vai ter que pedir nota fiscal para ele. E agora, irmão? E agora? Deu para entender? Estou falando de imposto? Não, estou falando de comportamento. Se você não fizer o cálculo agora esse cálculo, você pode começar o ano de 2026 pagando muito mais imposto que você imagina, mesmo estando no Simples Nacional. Fechou? Tá claro? Quem de vocês já fez o cálculo, fez o cálculo, fez o cálculo, saber quanto é que vai ser de custo a partir de janeiro de 26? Quem já fez esse cálculo? Quem já fez esse cálculo? Fala aqui para mim. Quem já fez esse cálculo? Márcio, peguei todos os meus resultados, peguei minha DRE, peguei meus balanços, peguei minhas mercadorias, já fiz o cálculo, já no novo modelo da reforma tributária. Quem já fez esse cálculo? Eu ainda não. Quem mais? Eu ainda não. Não, Márcio, não fiz. Não sei como fazer. Quem já fez? Não. Nilson Lobo também não. Pois é, gente. Vocês sabem quem já fez uma visão operacional do seu negócio hoje, tá certo? Já fez, do que vai mudar de comportamento. Quem já pegou uma relação de todos os seus fornecedores, quem já fez uma visão de quem dá nota, quem não dá nota, quem já fez uma relação de todas as suas despesas compradas sem nota fiscal, por exemplo, o motorista que troca um pneu na estrada, a galera de transportadora. O cara que fez a reforma do teu escritório, que não está pedindo, que não está dando nota fiscal. Um cara que vende um produto para ti que não dá nota. Quem já fez essa análise? Quem já fez a análise das suas vendas? Que você vende 100 mil reais, mas por algum motivo você só informa 10, só informa 20, só informa 30, não informa tudo. Quem já fez? É isso aí. Vocês estão entendendo, gente, o, a seriedade do negócio? Ah, Márcio, é só o próximo ano. Não, cara, já chegou, irmão. Vou dar um exemplo. Se você quer sair do Simples Nacional e pro lucro presumido, irmão, tu tem que tomar essa decisão agora, porque tu tem que preparar sistema, cadastro, muita coisa. Vai ter que separar a empresa, faturamento, vai ter que mudar aí a estratégia tua de vender, de comprar, de entregar. Tu vai entender? Se o cara tá no presumido, vai pro Simples Nacional. Eu tenho que solicitar esse regime agora no final do ano. Tem que abrir empresa, fechar a empresa, mudar a relação de precificação e tudo. Você já começou a fazer isso?
De verdade, já começou a fazer isso? A turma do restaurante, que compra às vezes, compra ali nos mercados, compra na Ceasa, e os caras não te dão nota fiscal. Já fez esse cálculo? As perdas, já fez esse cálculo das perdas, de como tu vai registrar isso para ter crédito? Exatamente, vai ser uma quebradeira de pequenos e desorganizados, exatamente. E boa essa colocação, tá, Mona Lisa? Porque às vezes tem um cara muito grande, mas desorganizado. Esse cara desorganizado vão estar muito ruins. Não tem cadastro, tem nada, entendeu? O cara da indústria, por exemplo, cara, o cara de serviço, porque folha de pagamento no serviço, tá certo? Ele não entra como crédito. E aí? Os PJs que você contrata, perfeito? Entra como crédito ou não entra como crédito? Já fez essa conta? Você já fez essa conta? Então, gente, é esse o convite que eu quero fazer sobre esse item 9. Para mim, o item 9 é o mais importante. É você fazer a conta e você identificar quais são as variações que você vai ter para se adequar ao regime tributário, que é o regime de regulação geral agora. Regime regular, né? Regime regular agora que vai ser adotado a partir de 2026. Fechou? Tá, gente? Quem não tiver organização de caixa vai quebrar, tá, gente? Vai quebrar. Vai quebrar mesmo. Todo mundo me ouvindo? Ouvindo? Tá mudo ou tá ouvindo? Todo mundo tá ouvindo? Porque caiu aqui, gente, a internet, né? Mas show. Todo mundo tá ouvindo, né? Gente, lembra do nosso primo? O nosso primo agora ele vai calcular o imposto para a gente. Ele vai descontar diretamente da minha conta bancária e vai me dar somente o valor líquido do meu produto. Como é que funcionava? Como é que funciona hoje? Eu faço uma venda de 1º de agosto, por exemplo, hoje, pode ser do simples, pode ser do presumido, pode ser do lucro real. Eu faço uma venda hoje de 1º de agosto. Eu vou vender no dia 2, vou vender no dia 3, 4, 5, até o dia 30, 31. Só vou pagar esse imposto no dia 20, no dia 25, no dia 30, concorda? Então eu trabalho com esse valor do imposto que eu tenho a pagar durante 30 dias, durante 40, 50 dias, concorda? Então, a minha venda do dia 1º de agosto, só vou pagar no dia 25 aquele imposto. No dia 20 aquele imposto. Ok? Esse é o regime atual que nós trabalhamos. Presumido, Simples Nacional e lucro real. Com a reforma tributária, devido àquele nosso primo que chegou junto com a nossa tia, que a gente não conhece, o que ele fez? Não, gente, já que eu vou calcular o imposto, eu não vou esperar chegar até o dia 20 ou dia 25 para pagar, não. Eu vou descontar no ato de que vocês receberem, ok? Não, ok, não, mas pro meu jeito de controle é assim mesmo. Então, por exemplo, a venda que você vai fazer no dia 1º de agosto, você vai pagar no dia 1º de agosto. A venda que você vai fazer no dia 2 de agosto, você vai pagar no dia 2 de agosto. No dia 3 de agosto e assim por diante. Espera aí, Márcio. Quer dizer que aquele dinheiro que eu recebi, que eu trabalhava durante 30 dias com aquele dinheiro, para pagar apenas no dia 20, dia 25, eu não vou ter mais no meu giro? Não vai ter mais no seu giro. Aí, Márcio, não está dando tá sobrando nem dinheiro para pagar os impostos direito. Imagina já descontar na fonte minha para pagar o restante das despesas. Pois é, cara. Você que está desorganizado no seu capital de giro, devido a várias situações, estoque alto, baixa produtividade, uma gestão de despesa ineficiente, não tem controle dos seus gastos, alta folha de pagamento, alto endividamento, não tem organização financeira, precificação equivocada, todas essas variáveis, porque lembra, quem tem lucro tem método, e você sofre com o seu caixa, você vai sofrer mais ainda, porque aquele dinheiro que você trabalhava durante 40, 50 dias com os dinheiro dos impostos
que estava embutido dentro da sua venda do seu produto, perfeito? Ele vai sair imediatamente, porque o nosso primo que chegou na família, que é o Sprint Payment, ele vai descontar no ato que você receber dentro da sua conta bancária, irmão, dentro do seu cartão de crédito. Como diz aqui no ditado, aqui no Nordeste, sem comer, sem beber. Sem comer, sem beber. Então, se você está desorganizado nesse seu fluxo de recebimento de caixa, irmão, você vai sofrer mais ainda a partir de 2026. Vamos começar com 1%. Vamos começar com 1%, mas a partir de 2027 vamos começar com força total. E aí, irmão, está preparado para isso? Possivelmente não, irmão. Possivelmente não. Detalhe, tá? São valores altos, né? Estão esperando até entre 26,5% a 28% de IVA de IBS e CBS, mais os impostos do presumido lucro real e simples nacional. A carga tributária vai aumentar ou não vai? Vai aumentar, cara. E tu não fez conta ainda. Tu não fez conta e tu não relacionou os problemas de mudança em comprar e vender. Deu para entender? O jogo? O jogo, gente, é sério, é seríssimo. Deixa eu olhar a carinha de vocês. O jogo é seríssimo se a gente não fizer naturalmente essa mudança a partir de agora. E o convite que eu estou falando para vocês aqui, eu não falei nada de imposto, porque os próximos episódios vão falar de imposto. Eu vou mostrar para vocês como calcular o custo de vocês a partir dentro do Simples Nacional. Depois eu vou fazer do segmento de construção civil, depois eu vou fazer só para o varejo, depois eu vou fazer só para a indústria. Eu vou falar para pessoas que estão na Zona Franca. Eu vou falar de vários segmentos de saúde, de clínicas, que como vai ficar esse custo fiscal de vocês. E detalhe, tá certo? Eu não vou conseguir mais fazer aquele joguinho brasileiro de vender sem informar, de comprar sem solicitar a nota. Então, dessas mudanças a partir de agora são necessárias até de comportamento a partir de vocês. Fechou? Até o momento aqui, está todo mundo vivo? Todo mundo vivo? Todo mundo vivo? Vivo decepcionada. Mas é isso mesmo, Henrique. É isso mesmo, cara. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Só assustado mesmo. Minha amiga Leira Souza. Tudo bem contigo, né, minha amiga? Maravilha. Show de bola. Mas é isso, turma. É isso que nós temos aqui por hoje. Mas aí eu quero dar um presente para vocês, como eu falei para vocês, tá certo? Falei para vocês. Os clientes que estão da FAS, nós estamos fazendo todos os cálculos, né? Estamos fazendo todos os cálculos já, nós temos sistema próprio fazendo isso, estamos fazendo todas as, as simulações de cenários, de abre, fecha, muda, compra, qual o custo vai ficar, se hoje é 100, se amanhã vai ficar 150, sabe? Estamos fazendo já todos os cenários. Então, a gente vai entregar isso nos próximos meses para todos os clientes, tá bom? Mas quem não é cliente faz, aqui eu quero dar um presente. Celular na mão, por favor. Celular na mão. Eu quero dar um presente para vocês. Celular na mão. Pega o celular aí. Eu quero compartilhar com vocês um simulador da reforma tributária. Se você tiver interesse de saber quanto é o custo, se você é de clínica, se você é do varejo, se você é de serviço, se você é de indústria, se você tem incentivos fiscais, se você tem uma DRE em prejuízo, né, ou tem uma DRE em lucro, quais são os passos que você tem que mudar para se adequar à reforma tributária sem pagar muito imposto, eu quero te oferecer esse simulador da reforma tributária. Você vai subir esse QR Code, vai se inscrever, fazendo as perguntazinhas chaves que eu preciso saber de você. O meu time vai entrar em contato, vai solicitar algumas informações para vocês, iniciais, coisas muito básicas, a exemplo do certificado digital, de algumas informações de DRE, balanço, algumas informações de faturamento e despesa, para que eu possa, e logicamente a atividade, né, de que você vende, que você compra, se é serviço, se é varejo, se é atacado, indústria, e eu vou fazer toda a simulação para você. A partir dessa simulação,
para você que não é cliente da Finance, eu vou identificar para você da seguinte forma. Irmão, tu vai sair de um custo de 10% para um custo de 20%. Você paga hoje R$ 50.000, amanhã você vai pagar R$ 100.000. E as ações que você tem que fazer para pagar menos imposto de forma lista é abrir, fechar, separar, juntar, trocar, mudar, adaptar. Deu para entender? Então, esse tipo de informação, de simulador da reforma tributária, quero abrir para você que não é cliente Finance, para que eu possa te ajudar a partir de 2026. Para você que não tem interesse, para você que não quer saber o que você tem que fazer de mudança, seja em termos de custo ou de atitude do ponto de vista de comprar e vender, esquece isso. Vamos estar aqui num próximo encontro que eu vou compartilhar com vocês nos próximos dias, que vamos falar sobre Simples Nacional, que eu vou fazer todos os cálculos para vocês de Simples Nacional. Um Senado 100% no Simples, de forma híbrida e, naturalmente, fora do Simples Nacional. Porque esse lance de reforma tributária tem a ver de você escolher quais são os regimes tributários e de você mudar os comportamentos, os hábitos. Porque a partir daí que você é um cara que hoje não informa toda a sua receita, que você não tem um controle muito efetivo das suas despesas, através desse simulador, eu vou identificar para vocês. E de forma gratuita, sem pegadinha. Tudo bem? Só preciso que você levante o QR Code, que você se inscreva lá dentro, disponibilize para mim essas informações prévias e o time vai marcar você para te entregar esse momento seu. A turma que é meu cliente, isso já está dentro do nosso escopo de trabalho, porque cliente Finance está sempre adequado às novas normas que estão surgindo para efeito de estratégia tributária da reforma tributária. Fechou? Quem gostou do presente? Diz aqui eu. Quem gostou do presente? Diz eu. Quem vai estar aqui comigo aqui do outro lado? Diz eu. Boa, Rafael, Henrique, show. Eu, Superfrutas, muito bom, Nilson Lobo, show. Aqui, Mona Lisa, beleza. Maiara, eu, show de bola. Quem mais vai estar comigo aqui do outro lado? Bora, gente, vamos nós. Estou dando aqui uma oportunidade para vocês. Eu vou te entregar o que eu entrego para meus clientes. Eu preciso entender quais são as mudanças que você vai ter que enfrentar. Não é sobre imposto, é sobre hábito. Quem mais vai estar comigo? Bora. Quem vai estar comigo do outro lado? Bora. Maiara, RD Distribuidor, estamos aí, show de bola. Show, vamos nós. Perfeito, gente. Então, turma, brigadaço. Obrigado, obrigado, obrigado de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira entrega. Vamos ter uma série de entregas. Vou distribuir com vocês nos próximos. Quem já se inscreveu nessa aqui vão receber um WhatsApp já marcando o próximo episódio. Convidem mais amigos, que esse é um assunto que salva empresas. Eu quero estar aqui com 160 pessoas, 200 pessoas no próximo. Tivemos uma grande aderência de 80 pessoas daqui conosco. No próximo, eu quero estar com 160 e vamos falar muito sobre o Simples Nacional, quem é do Simples Nacional, aqui no próximo episódio. Para quem gostou, obrigado. Para quem não gostou, espero ter contribuído de alguma forma, tá certo? De alguma forma, tá certo? E estar com vocês aqui no próximo episódio. E aí estão falando aqui para mim, para que quem tiver algum tipo de dúvida, né, mais 10 minutinhos aqui, mais 15 minutinhos, pode levantar a mão, se tiver algum tipo de dúvida aqui nesse encontro, estou aqui à inteira disposição. Vamos nós. Mas tu consegue colocar o QR Code novamente? Consigo. E acho que esse QR Code não tá dando certo, não. Pode ser Não está aquele. dando certo? Isso, pode ser aquele da apresentação. Hoje olha para mim aí, o Everson, o próximo QR Code, qualquer coisa também eu compartilho, tá, gente? Dentro do WhatsApp de vocês, tá? A gente compartilha o QR Code aqui se não estiver dando certo, tá bom? Everson, coloca o link no chat direto. Beleza, um minutinho. Gente, enquanto eles colocam aqui, quem tá. O meu deu certo aqui, tá, Everson? O meu deu certo. Tá dando certo, gente, o QR Code aqui? Deu certo aqui? O QR Code?
Aqui deu certo, aqui para mim deu certo, Diogo, ok. O que mais deu certo? Tá dando certo, né? Mas de qualquer forma, não se preocupe que eu passo esse QR Code lá no grupo de vocês, tá? Individualmente falando para vocês. Vamos lá, galera. Quem tem dúvida aqui? Quem tem dúvida? Quem quer tirar algum tipo de dúvida aqui sobre o que nós conversamos? Eu vi que o pessoal interagiu bem aqui dentro do chat, mas quiser levantar essa dúvida aqui, ela é importante para quem quer saber, tá? Estou aqui à disposição. Já temos 15 minutos aqui para concluir o nosso horário. Quem tem um tipo de dúvida, levanta aqui para mim, por favor. Vamos nós. Estou aqui à disposição. O link está no chat, tá, gente? O link está no chat. Pessoal da ASO, tem algum tipo de dúvida? Leira, Renê, Bruno, Henrique, Souza Clean, Median Contabilidade, Maiara, Crisóstomo. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Márcio, uma dúvida no chat, ó. Deixa eu fazer para Ah, uma dúvida ti. no chat? Beleza, eu vou olhar aqui pelo chat, tá? O split payment será obrigado para todo mundo? Diogo, isso é para todo mundo. Bom, o split payment uma das principais, vai ser uma das principais soluções, tá? Estão sendo prevista, além do split payment, mais duas situações onde o contribuinte ele pode efetuar os seus pagamentos e o cálculo do recolhimento do imposto. Mas o split payment vai ser a principal, porque todo mundo transaciona hoje em dia em conta bancária, né? Mas tem gente que transaciona ainda no dinheiro. Mas quem paga no dinheiro vai ter uma modalidade que vai ser apresentada ainda pela Receita. Então, o split payment, como tudo hoje em dia é eletrônico, o pagamento é eletrônico, ele vai ser nosso principal modelo de arrecadação. Então, não vai ser uma opção que a pessoa vai deixar de ter, né? Ela vai ter que ser obrigada a escolher essa opção do split payment, né? Então, ele não vai ter a escolha de não escolher isso. Então, ele acaba sendo não obrigado, mas obrigado ao mesmo tempo, entendeu? Porque as demais situações que você vai ter de pagamento, como pagamento à vista em dinheiro, você vai ter uma forma de recolhimento disso, né? Pessoas que recebem transações internacionais. Então, vão ser situações específicas, mas em regra geral, split payment na cabeça. O que mais? O que mais? Só isso? Ninguém ficou com dúvida? Márcio, tu é cansado, eu estou processando aqui ainda. Então, pessoal, muito obrigado, tá certo? Obrigado pela interação de vocês. Vamos compartilhar o link com vocês aqui na sequência, individualmente. Espero ter contribuído de verdade com vocês. Tentei trazer para vocês uma nova forma de olhar essa reforma tributária, esquecendo os impostos de lado, fui muito mais na perspectiva de operacional mesmo, sabe? De como comprar, como vender. Vocês que são profissionais da área, isso é uma oportunidade, nunca mais existirá essa janela. A gente está vivendo essa geração, estamos enfrentando uma mudança que, para quem aproveitar essa mudança, vai ganhar dinheiro a rodo sobre isso, porque é uma oportunidade única para você que é profissional. Para você que é empresário, isso é uma oportunidade de você acabar com a concorrência, sim, porque o cara que está desorganizado e o cara que não se preparar para isso, ele vai ser convidado a sair do mercado, porque não vai aguentar, porque aquele cara que faz aquele jeitinho brasileiro, sabe, que fatura 500 mil por mês, né, e só informa 100 mil reais, esse vai ser convidado a sair também. Aquele cara que não tem uma organização financeira efetiva também vai sair também desse tipo de mercado, porque para amadores a reforma tributária não aceitará. Então, nosso próximo evento, nosso próximo episódio, para quem se inscreveu aqui, todo mundo vai receber um link, tá certo? No seu particular de WhatsApp. Começamos a fazer uma comunidade, perfeito? E sugiro vocês a convidarem mais empresários a estar aqui conosco, porque o próximo episódio será sobre Simples Nacional. Beleza? Gente, muito obrigado. Uma excelente semana para todo mundo. E vamos atrás da meta, porque o mês ainda não acabou. Beleza? Um abraço, pessoal. Fique com Deus, tá? E siga a gente na rede social. Márcio.barroso Oficial. Seja Finance Oficial. Beleza? Abraço. Fica com Deus e até a próxima. Valeu, gente.